A semana pré-Grenal começou. A partir de terça-feira, as atividades devem indicar o time que Cacique Medina colocará em campo no principal jogo do ano, pelo menos até o momento. Enquanto isso, o Inter precisa resolver problemas. Gustavo Maia poderá ser devolvido de maneira antecipada ao Barcelona e pessoas próximas ao jogador afirmam que Cacique Medina mentiu na última entrevista coletiva após derrota para a equipe do São José. Tem também a situação envolvendo o atacante Marrone, que está acertado com o Internacional, mas teve uma complicação na negociação devido a uma exigência de última hora do Midtjylland, da Dinamarca, clube que detém o seu passe e está negociando com o Internacional. E a situação de Edenilson, que virou manchete na imprensa carioca por um possível interesse do Botafogo no seu futebol. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu começo falando sobre Edenilson. E a última especulação, a última sondagem que surgiu em torno desse jogador e que veio da imprensa carioca. Os jornalistas do Rio de Janeiro afirmaram que o Botafogo, que está em um processo de reconstrução, com um novo dono, é o John Tex, querendo investir, querendo trazer Cavani e tudo mais, o Botafogo estaria observando e analisando a situação de Edenilson e cogitando a possibilidade de fazer uma proposta pelo atleta do Internacional. É claro que se a gente pensar, o Edenilson largaria o Internacional para ir para o Botafogo, é necessário que a gente entenda que o Botafogo está por esse processo de reformulação. Então a gente não sabe exatamente qual o tamanho que vai ser do Botafogo em termos de investimento no mercado de transferências. De qualquer maneira, houve o contato com pessoas do entorno do Edenilson. E essas pessoas descartaram qualquer possibilidade momentânea do Edenilson jogar no Botafogo. O Edenilson há pouco renovou o contrato, não tem interesse de sair do Internacional e mais do que isso, o preço para ele sair do Internacional está estipulado. 5 milhões de dólares. Teria que pagar 5 milhões de dólares para o Internacional para levar o Edenilson, até pela idade do jogador, é esse o preço que o Internacional aceitaria. O staff do jogador garante que até o momento não houve nenhum contato com o atleta e nem tem interesse do Edenilson ir para o futebol carioca. Mas foi essa notícia que surgiu ao longo desta segunda-feira lá na imprensa do Rio de Janeiro. A gente vai ficar de olho nas movimentações do Botafogo em relação a contratações, principalmente para esse setor do meio-campo. O próximo assunto que eu trago aqui também é de um jogador que está no elenco atualmente, mas esse não vem sendo muito aproveitado. É o Gustavo Maia. Gustavo Maia, atacante, que foi contratado junto ao Barcelona na última temporada por empréstimo e tem um vínculo se encerrando no final desse ano de 2022. A gente já trouxe aqui a informação de que o Gustavo Maia está insatisfeito com o pouco aproveitamento que vem sendo dado a ele pelo técnico Cacique Medina. Ele entende que deveria ter mais oportunidades e que essas oportunidades elas não estão acontecendo, porque o Medina, em tese, teria algum tipo de problema com esse jogador. Bom, a gente teve a resposta do Medina pós-derrota para a equipe do São José no estádio Paço da Areia. E nessa resposta, o Medina disse que, além do fato do Gustavo Maia estar voltando de Covid, que é algo que a gente sabe, ele teria tido um contratempo muscular. E esse teria sido o motivo, de acordo com Medina, para que o Gustavo Maia não aparecesse na lista de relacionados para o jogo contra a equipe do São José. Só que, desde então, nós da imprensa recebemos diversos relatos de pessoas ligadas ao Gustavo Maia, e eu vou dizer, mais de uma pessoa próxima ao Gustavo Maia deu esse relato, de que o Medina mentiu. E o que eles garantem é que o Gustavo Maia não teve contratempo muscular. O próprio jogador, depois da partida contra o São José, ele fez uma live no Instagram. Ele não falou nada nessa live no Instagram, ele só ficou ali lendo as mensagens do pessoal, dizendo: é isso aí, Gustavo Maia. Foi depois da derrota do Inter, tá? É isso aí, Gustavo Maia, é um absurdo tu não jogar. O que tu fez pro Medina pra ele não te colocar? O Gustavo Maia tem que jogar, fica Gustavo Maia. Ele ficou ali lendo os comentários e aí foi embora. Mas há o relato de pessoas próximas ao Gustavo Maia do descontentamento dele e do fato deles dizerem que o Medina mentiu em relação a ele na última entrevista coletiva. A situação do Gustavo Maia no Internacional está quase insustentável, tá? Tanto que o empresário do jogador, que é o Nilson Moura,
virá para Porto Alegre nessa semana, justamente para tratar do assunto Gustavo Maia. E não é descartada, aliás, é bem cogitada a possibilidade do Inter devolver Gustavo Maia para o Barcelona, de maneira antecipada. Tudo depende dessa conversa entre empresário e direção que deve acontecer ao longo dessa semana. Lembrando que o empresário fez força para o Gustavo Maia vir para o Internacional e até por isso ele está chateado. Pô, ajudei o Inter a trazer o jogador que eles queriam e eles não utilizam. É a situação do Gustavo Maia. Próximo assunto é Marrone, tá? Eu relatei ao longo do dia de hoje, na programação da Rádio Bandeirantes, que houve um entrave em relação ao Marrone no Internacional. Um entrave proposto pelo Midtjylland da Dinamarca, que acertou com o Inter na sexta-feira a proposta pelo jogador, 3,2 milhões de euros, que caiu inclusive o valor em reais ao longo dessa segunda-feira, está em 18 milhões de reais, antes era 19, por conta da queda do euro, caiu esse valor em reais na cotação. E o Inter tinha acertado sexta-feira com o Midtjylland os termos da proposta. E aí no sábado, quando foram colocar no papel, o Midtjylland apareceu com uma cláusula surpresa de obrigatoriedade de compra de mais um percentual dos direitos econômicos do jogador pelo Internacional em caso do Marrone jogar... Sai daqui, mosquito. Em caso do Marrone jogar determinado número de partidas. O Inter deu um pé atrás, deu um passo atrás, falou, não, isso aqui a gente não combinou. Tira isso aqui, que isso aqui a gente não combinou. Mas o próprio Internacional sabe que a situação para o Marrone não vir é bem complicada, porque está todo mundo esperando já o jogador. E o Inter quer muito esse atleta. Então o Inter está tentando bater o pé para levar vantagem nessa que o Midtjylland tentou levar vantagem. Então é um jogo duro que o Internacional está fazendo. Mas a expectativa é que até quarta-feira o jogador esteja anunciado e já vindo para Porto Alegre com tudo resolvido. Ele deverá ser jogador do Internacional Marrone. Esse valor 3,2 milhões de euros e o Inter paga mais 800 mil euros depois por mais 10% dos direitos econômicos do jogador. Essa deve ser a ideia. Hoje à tarde... eu botei um vídeo, na segunda-feira à tarde, eu coloquei um vídeo aqui no A Dupla, falando sobre a permanência de Medina independente do resultado do Clássico Grenal. E eu trago essa convicção dentro do que eu ouvi do presidente Alessandro Barcelos pós-jogo e dentro do que eu ouvi do presidente Alessandro Barcelos antes do jogo fora do ar. E eu relato essas conversas. Então, para quem está achando, o Medina corre riscos no Grenal? Não, ele não corre. Mas... dá uma olhada no vídeo que eu publiquei na segunda-feira à tarde, que vale a pena eu dar uma explicada boa em como é que está a situação do Medina e o que o presidente do Inter vê sobre o trabalho de Medina no Internacional. Para fechar, vamos falar de KTO? É o seguinte, tá valendo a promoção de maior odd do mês de fevereiro aqui no A Dupla. Você acertou uma odd boa, não interessa o valor que você acertou, interessa é a odd. Tira print da odd que você acertou no mês de fevereiro, manda pra gente por e-mail, tem mais detalhes lá na aba Comunidades, que a maior odd ganha R$100 de cashback da KTO. É a barbada aqui do A Dupla. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!